Queridos irmãos, muito bom dia. Bom dia. Inicialmente eu vou pedir ao Pai que nos auxilie, nos intua, para que possamos cumprir a tarefa que nos propusemos a fazer em nome dele. E que as palavras aqui utilizadas sejam em grande parte dele, para trazer para cada um de nós aquilo que viemos buscar no dia de hoje. Inicialmente, eu resumiria o texto inicial que a Luana fez, como todos querem ver Deus, mas ninguém quer morrer. Ou seja, todo mundo fala que quer Deus, quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Se a gente fosse fazer um grande resumão do que ela falou, porque a gente só quer as benesses de Jesus, só quer as benesses de Deus, só quer ser curado, só quer ter uma vida melhor, só quer ter saúde, mas muitas vezes deixamos de fazer a nossa parte. E muitos dos problemas que nós temos em nossas vidas são causados por escolhas equivocadas que fazemos. E aí, o estudo de hoje vem nos falar em grande parte sobre isso. Em primeiro lugar, o tema de hoje, a porta estreita, nós teremos que falar um pouco sobre dieta. Eu sei que o assunto não agrada, ainda mais num domingo, né? Falar sobre dieta, como é que a gente vai falar sobre dieta num domingo desse? Na realidade, se Jesus falou que a porta é estreita, para passarmos por essa porta, nós temos que estar fininhos. Ou seja, só está indo para o céu hoje africano e asiático. Os americanos e grande parte aí dos brasileiros não estão mais passando por essa porta. Nós temos que perder um pouquinho do nosso peso. Mas essa dieta, ela é muito em cima das nossas más tendências. Nós temos que realmente reduzir muito as nossas más tendências para conseguir passar por essa porta estreita que Jesus se referiu. Eu gostaria aqui, até antes de iniciar, já que eu pedi que ele me incluísse, de reclamar. Porque como é que alguém comete esse equívoco num projeto maravilhoso desse? Nós temos um universo infinito. Aí Deus constrói um universo infinito e bota uma porta estreita para a gente passar. Podia ser uma portinha mais larga, né, para facilitar a nossa passagem para a entrada nesse universo infinito. Mas ele escolheu assim. Ele não faz nada errado. Vamos confiar nele. O estudo de hoje, especificamente, esse tema, a porta estreita, ela foi citada por Jesus depois que ele, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia está em Lucas 13, no capítulo 13, de 23 a 30, onde Jesus, falando para uma multidão, fala sobre a parábola da festa de bodas. E eu vou confessar aqui que essa parábola da festa de bodas foi uma das que eu tive muita dificuldade de compreender. Eu lia, relia e não conseguia entender muitas das coisas que estão nessa parábola. Porque chega um determinado momento em que, vou contar a parábola aqui super rápida, não vou fazer leitura, só para dizer de que se trata e daqui a pouco com a explicação. Essa parábola da festa de bodas conta que um rei, querendo fazer a festa para o seu filho, monta uma festa excelente, com tudo que tem de melhor, e manda chamar seus convidados. Esses convidados, envolvidos com seus afazeres pessoais, decidem não comparecer à festa. Cada um, pelo seu interesse próprio, não vai à festa que foi preparada pelo rei. Ele manda os seus servos voltarem e dizer que essas pessoas estariam obrigadas a comparecer na festa. E grande parte desses servos foram mortos por essas pessoas que não queriam ir à festa. Como o banquete já estava pronto, a festa toda pronta,
esse rei resolve então mandar que seus servos voltem às ruas, aqueles que sobreviveram a esse massacre inicial, e busque toda e qualquer pessoa que queira entrar nessa festa, no banquete, para não desperdiçar. Eis que, depois que essas pessoas estavam no banquete, o rei se aproxima de uma das mesas e vê que uma pessoa não estava trajando o traje que eles chamam nupcial. E aí ele pergunta: como é que você entrou aqui sem o traje? Manda que seus homens, seus guardas, coloquem essa pessoa para fora da sua festa. Alô? Eu não entendi. Com sinceridade, eu fiquei, caramba, e eu lia, relia. Ele chama a pessoa e depois bota para fora. O cara não foi. Ele chamou: venha qualquer um. E aí o cara estava lá dentro já, quando ia começar a comer, botou o cara para fora. Eu não entendi. E aí, são as oportunidades do estudo que a gente fala sempre aqui. Um dos maiores beneficiados no estudo, normalmente, é quem eu apresento. Já falamos sobre isso aqui. Às vezes, para falar um minutinho aqui, a gente tem que ler 1h30. É como aquele filme de Hollywood, a gente já deu esse exemplo. Que para montar, às vezes, um segundinho na tela, são necessárias horas, dias de preparação. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele conta que essa parábola, quando Jesus contou, o que ele fazia? Na realidade, esse rei seria Deus, que preparou um universo para nós, com tudo que tem de melhor nessa festa, e nos convida. Primeiro, os primeiros convidados a que ele se refere foram os hebreus, que teriam sido os primeiros povos escolhidos, e os servos que foram fazer os convites seriam os profetas. Muitos desses profetas foram mortos, porque não acreditaram no convite que eles faziam. Então, como a festa estava pronta, Deus fala: não, chame toda e qualquer pessoa. Então é para convidar a todos nós. Só que, dentre aqueles que foram para a festa, um deles não estava vestido adequadamente. Essa veste adequada, que a gente acha que é simplesmente a roupa, quando a gente tem uma empresa, se a gente for fazer uma alusão aqui, uma comparação, a gente bota uniforme nas pessoas. E como é que a gente vai deixar alguém trabalhar em nossa empresa sem uniforme? Ou seja, eu tenho que vestir a camisa, eu tenho que estar imbuído do espírito corporativo, eu tenho que estar voltado para as coisas daquela empresa, eu tenho que ter esvaziado o meu copo para encher meu copo com novas coisas, com bons pensamentos. E aí são aquelas pessoas que aceitam o convite, que seria o que a Luana foi lido aqui inicialmente, querem aceitar o convite, mas não querem fazer as suas mudanças. Ou seja, esses não eram nem para ter entrado por essa porta estreita, era para ter ficado do lado de fora. Esse assunto de hoje, para falar um pouco sobre ele, desenvolvendo o tema, eu vou trazer um personagem que poucos devem ter ouvido falar, mas ele é muito relacionado com o tema. Esse personagem seria o Saint-Germain, que em alemão quer dizer o Santo Irmão. Quem foi Saint-Germain e o que ele fez? Saint-Germain teria, na sua última encarnação, no século XVIII, vivido entre nós, e a missão desse espírito, que segundo diversas religiões, religiões, é claro, reencarnacionistas, que acreditam em encarnação, e que são a maioria, há de se frisar aqui, são a maioria. Saint-Germain já foi, por exemplo, numa encarnação passada, Samuel. É um espírito elevadíssimo. Uma das mais importantes, a que eles colocam, teria sido José, pai de Jesus. Então ele teve a grande missão de ajudar nosso Mestre Jesus na sua infância, enquanto ele não estava preparado a se preparar para tudo que ele iria nos ensinar. Então vejam a importância que Saint-Germain teria.
Depois de várias encarnações, no século XVIII, na Europa, ele assombrou, simplesmente o termo é esse, assombrou a corte europeia pela sua condição. Saint-Germain, só para terem uma ideia, colocaria, por exemplo, Da Vinci como um analfabeto. Saint-Germain falava fluentemente mais de 30 idiomas, todos os idiomas da Europa, italiano, francês, e olha que a gente está batalhando para aprender inglês, né? A gente vai tentando, e ele é com fluência 30 idiomas da Europa atual, inclusive alguns antigos idiomas. Saint-Germain, por exemplo, ele conseguia, se nós fôssemos trazê-lo para a nossa realidade espírita, por exemplo, ele conseguia, segundo ele, utilizar os dois hemisférios do cérebro como duas pessoas diferentes, ou seja, cada cérebro poderia desenvolver um pensamento independente do outro. E aí ele conseguia, por exemplo, com as duas mãos, com uma mão escrever uma poesia, com a outra mão fazer um desenho com alta complexidade, ao mesmo tempo, é claro. Ele conseguia, por exemplo, fazer um texto com as duas mãos e depois colocavam esse texto contra a luz e o texto era exatamente igual. Saint-Germain, por exemplo, quando chegava em um país da Europa, tudo que ele consumia, e ele gastava muito dinheiro, era pago em moeda corrente. Não tinha cartão de crédito naquela época, né? Mas ele pagava em moeda corrente. E aí acharam muito estranho de onde ele estava trazendo dinheiro. Fizeram investigação na vida dele e durante 2 anos ficaram em observação total para ver uma remessa de dinheiro que chegasse na cidade para que ele utilizasse. E durante 2 anos, apesar de ele continuar gastando muito dinheiro todos os dias, não foi conseguido levantar nenhuma remessa de dinheiro que chegasse para ele. Por que a gente está falando várias coisas sobre essa pessoa? Porque ele deixou um livro escrito para nós. Esse livro só foi traduzido recentemente. Por que isso? Porque na hora que ele escreveu o livro, ele colocou tantos idiomas no livro e tantas figuras que eram símbolos específicos de determinada cultura, que as pessoas pegavam aquilo e não conseguiam ler. Mas por que ele fez isso? Porque Saint-Germain viveu no ápice das cruzadas, no ápice da perseguição. Se ele colocasse alguma coisa que contradissesse a religião daquela época, a Inquisição, ele seria morto. E ele tinha uma missão de deixar uma mensagem de luz. E aí ele teve que codificar essa mensagem de tal forma que ela só pudesse ser lida algum tempo depois. E recentemente, esse livro dele foi decodificado, conseguiu ser transcrito, depois de passar por várias pessoas que traduziram, às vezes, pequenos pedaços, e está à disposição hoje. O nome desse livro, A Santíssima Trinosofia. Eu vou fazer uma pequena leitura de um pequeno trecho que eu trouxe, muito pequeno realmente, de Saint-Germain. As câmeras de iniciação são as muitas moradas pelas quais a divindade interior deve passar. Muitas moradas, e Jesus falou que na casa do meu pai existem muitas moradas, e ele fala de divindade interior, pois Jesus falou que Deus é o Pai, todos nós somos filhos. Quem é filho de Deus, Deus o é. Então nós temos uma divindade em nós. E ele fala que as câmeras de iniciação são essas muitas moradas que a divindade interior deve passar, como se fossem sinuosidades tortuosas do labirinto de Creta. Em seu percurso há muitas portas, através de cada uma a divindade é introduzida numa área maior e mais luminosa da função da ação.
Ou seja, cada um de nós vai encarnar segundo o seu nível de evolução. Com cada aumento de nossa habilidade de apreciar as magnitudes do plano divino, dizemos que renascemos. O renascimento é a passagem de uma condição velha para um novo estado, de uma velha limitação para uma nova ampliação. Ou seja, quando fazemos a nossa parte de evoluirmos, de nos melhorarmos, quando desencarnamos e reencarnamos, nós reencarnamos com ampliação. Isso aí está escrito já no Livro dos Espíritos também, que cada vez mais reencarnaremos em corpos menos densos, até estarmos praticamente só na forma de espíritos, onde que não necessitaremos mais do corpo denso que carregamos hoje. E ele coloca em outro texto: perambulamos nas cavernas da incerteza, as formas fantasmagóricas da dúvida que nos assaltam, o medo que rouba nossas forças, o egoísmo a nossa visão, a ignorância a nossa coragem. Isso nós encarnados como vivemos. E todos nós somos alquimistas do laboratório da vida. Cada um está destilando o elixir da experiência no seu devido tempo. Cada um terá alcançado a perfeição desse misterioso fluxo alquímico e com ele irá atingir o mundo e a si mesmo. Olha que ele deixou isso muito antes do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, da codificação de Kardec ser escrito. Se a gente pegasse grande parte desse livro dele e colocasse embutido em um dos capítulos do livro da codificação espírita, seria muito bem aceito. Até porque Saint-Germain seria esse espírito evoluído cuja missão seria trazer para nós essa luz. Um outro personagem que eu gostaria de citar muito rapidamente seria o cacique de Seattle, que deixou uma carta aqui nos Estados Unidos em 1855 para o presidente da época. Eles queriam comprar a terra em que esses índios viviam, que é a atual cidade de Seattle. E ele envia uma carta para o presidente. Essa carta é disponível na internet. Eu aconselho, se os senhores tiverem oportunidade, baixem. Eu tenho o conteúdo inteiro, mas baixem, façam uma leitura. Para resumir, ele coloca o seguinte: como pode alguém comprar o céu? A terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Porque para eles era uma ideia inconcebível. Como eles podem vender algo que não pertence a eles? E nós nos prendemos a muitas coisas que não nos pertencem. Quando Jesus fala que a gente tem que passar pela porta estreita, a gente tem que começar a largar inúmeras coisas que não nos pertencem. Senão a gente não passa por essa porta. Esse livro de um brasileiro, eu já falei aqui algumas vezes também, Paulo Portinho, é um economista, ele traz um conceito que eu acho muito interessante sobre riqueza. Ele fala, o que é uma pessoa rica? No conceito dele, a conceituação que ele faz, é que uma pessoa rica é uma pessoa que não precisa mais trabalhar para pagar as suas contas do dia a dia. E aí a gente percebe o seguinte: as minhas contas do dia a dia, eu estabeleço o quanto eu vou pagar, com as escolhas do que eu faço, do padrão que eu vou viver. Eu tinha, em determinado momento da minha vida, 400 pessoas trabalhando sob minha responsabilidade, e uma das grandes reclamações que essas pessoas faziam era o salário. E não era eu que pagava, era o governo. Mas essas pessoas reclamavam, meu salário é pequeno. E aí eu fiz uma reunião e eu falava com eles: olha,
eu posso garantir a vocês que se eu dobrar o salário de vocês hoje, se isso estivesse sob minha responsabilidade, se eu pudesse fazê-lo, eu dobraria o salário de vocês hoje, daqui a um ano, todos estariam na mesma situação. Todos, sem exceção. Porque nos falta a educação financeira. Quando a pessoa começa a ganhar mais, o que ela quer fazer? Não, eu vou comprar uma casa maior. Aí com essa casa vem um imposto maior, uma conta de luz maior, enfim, os gastos aumentam. Ela quer comprar um carro que consome, um carro mais caro, seguro mais caro, consome mais combustível. Enfim, quando ela aumenta o patamar, ao invés dela investir em ativos que gerem dinheiro, ela vai investir em passivos que consomem cada vez mais. E a pessoa é obrigada a trabalhar a vida toda, vira escravo do trabalho. E na maioria das vezes é para adquirir coisas que não têm a mínima necessidade da nossa vida. Não faz falta nenhuma. A gente poderia conviver sem aquilo tranquilamente. E muitas das vezes reclamamos de Deus porque Ele não nos deu aquilo. Poxa, eu trabalhei tanto e não ganhei isso. E Jesus falou que a gente vai ter que prestar conta segundo o que recebemos. Então pode ter certeza que às vezes o Pai está lhe poupando de lhe entregar algo em suas mãos que você utilizaria mal e geraria ainda uma dívida maior ainda para com a espiritualidade. Existe um indiano no YouTube, existem vários, especificamente um que eu pesquisei no YouTube. Ele fez um vídeo bem interessante falando sobre bens materiais que a gente adquire e ele faz comparação entre esses bens materiais. Vejam que interessante. Ele fala, por exemplo, você pode dirigir um Rolls Royce ou um Volkswagen. O Volkswagen em alemão é carro do povo. Então você pode andar num carro de luxo ou num carro popular. E o que ele coloca? A estrada que você vai percorrer é a mesma. Se você não estiver no autobahn alemão, com as limitações de velocidade, o tempo da sua viagem vai ser o mesmo tempo. Então por que você necessita do Rolls Royce? E aí a gente pergunta aos amigos, para que eu quero o Rolls Royce? É pecado eu ter um Rolls Royce? É errado eu ter um Rolls Royce? E eu vou piorar a situação. Eu vou dizer que muitas das vezes, mesmo com o Volkswagen, a gente está fazendo algo errado. E eu vou explicar como. Tem pessoas que compram um Fusca para mostrar para o seu amigo que ele tem mais condição do que ele. Tem pessoas que têm um Fusca e se o amigo passar mal, tiver caído, se machucado, estiver sangrando, ele não coloca dentro do carro dele para levar para o hospital. Essa pessoa não é detentora do carro, ela é escravo dele. Eu tive um amigo que, quando chovia, ele não saía com o carro, para não sujar. Eu estou falando sério, chovia, o cara deixava o carro e ia de ônibus. E não, está chovendo, vai sujar meu carro. Não é caricatura, a gente está falando da realidade. O cara é escravo do bem. Ele não detém o bem, ele é detido por ele. E aí não importa se é um Rolls Royce ou se é um Volkswagen. É como a gente utiliza esse bem. Qual a finalidade de adquirir aquele bem? Existem pessoas que teriam realmente necessidade de adquirir um Rolls Royce. Porque na empresa que ele trabalha lá, então ele tem que ter aquele carro, porque ele não pode chegar para vender para um cliente com um carro de outra marca. Enfim, ele tem dinheiro que sobra e aquilo ali é um pedaço muito pequeno do salário dele
E ele gosta daquilo, mas ele não está comprando para menosprezar o seu vizinho. Ele está comprando porque ele gosta, é para uso dele, ele vai usufruir daquilo. É diferente daquele que compra um carro, uma casa, um objeto qualquer, para mostrar para o seu vizinho que ele tem um bem melhor que o dele. iPhone, podemos ligar de um iPhone X, Max, ou de um Motorola. É o mesmo conceito. A pessoa que está do outro lado da linha vai ouvir a minha voz do mesmo jeito. Para que eu quero o iPhone? É para mostrar para o meu amigo que eu tenho um telefone melhor que o dele? É para fazer selfies mais bonitas, para que eu fique fininho, magrinho no telefone? Para mostrar que eu estou num local bonito nas minhas selfies? Para quem eu estou ligando com esse telefone? Será que eu usei esse telefone para ligar para os meus pais, para desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Ou eu liguei para o amigo para falar mal de alguém? Então não importa se eu estou utilizando o iPhone ou o Motorola. É para que eu adquiri e como eu vou usar esse bem. Esse é o mais importante. E pior, telefone hoje em dia é uma ferramenta maravilhosa de tecnologia. Deus nos propiciou, pelo nosso nível de evolução desse momento, de ter essa ferramenta que eu posso usar para falar instantaneamente com qualquer pessoa do mundo. Quando eu era criança, pequenininha, sem querer dizer a idade, a gente tinha que mandar carta. Não tinha telefone. Os mais jovens não sabem nem o que é isso, o que é carta. E-mail para ele é o que a gente faz ali no computador e o colega recebe lá do outro lado imediato. Mas a gente, para falar com alguém, tinha que mandar carta. E aí eu escrevia hoje, mandava, só chegava na semana que vem. E a gente não sabia se a pessoa recebeu ou não. Aí quando a pessoa mandava de volta, eu só ia saber a resposta dele daqui a 15 dias. Já pensou a agonia? Hoje em dia no telefone parece conversa de bêbado. Eu estou escrevendo um negócio, ele já está respondendo outro, aí eu já começo a falar sobre um assunto que... E aí fica aquela conversa de bêbado no telefone, porque o negócio é instantâneo. Imagina a agonia de você ter que esperar 15 dias para dar uma resposta de um amigo que você mandou. E aí Deus nos propicia hoje essa ferramenta maravilhosa. E aí o que a gente faz com ela? 30% do que circula na internet hoje é pornografia. 30%. Se nós pegássemos todo o conteúdo pornográfico escrito na internet, desse para uma pessoa ler, ela passaria 68 anos lendo. O conteúdo de pornografia hoje na internet é maior do que o acervo bibliográfico da Biblioteca de Nova York, que é uma das maiores do mundo. É para isso que nós estamos utilizando uma das maiores ferramentas de comunicação que Deus nos deu hoje. Podemos viajar na primeira classe ou na classe comercial. Olha que detalhe da classe comercial aqui, um jato indiano, né? Mas, amigos, vamos pensar aqui. Para a gente pegar um voo executivo, a gente paga 4 vezes, às vezes 5, a passagem de um voo comum. Para passar, às vezes, 4, 5 horas numa poltrona mais larga e tomar uma dosezinha de champanhe que a gente, na chegada lá, com alguns dólares, compra aquilo e bebe a garrafa inteira. Não, se a gente for pensar, o tempo da viagem vai ser o mesmo. Eu vou chegar no meu destino junto com a da outra pessoa que pagou 1/5, 1/10 do preço. Por que eu tenho que gastar aquele dinheiro a mais? Para que eu tenho que gastar aquele dinheiro a mais? Olha como é que nós, seres humanos, fazemos divisões entre as pessoas. Ah, porque eu sou diferente daquele que está lá atrás.
eu consigo me destacar nesse espaço daqui. Mais uma vez, o uso do bem. Relógio. Nós podemos ver a hora num Rolex ou num Casio. Se nós estivermos no mesmo fuso horário, a hora vai ser a mesma. Quando eu olhar para o relógio, eu vou ver exatamente a mesma hora. Para que eu tenho que me matar de trabalhar vários dias para comprar um Rolex? E detalhe que a gente não está nem falando de funcionalidade. Porque no Casio que está aqui, eu vejo, tem o cronômetro progressivo, regressivo, tem o calendário, tem diversas funções, são diversas funções que não estão disponibilizadas no Rolex. Mas a gente se mata de trabalho, arranja dívida para adquirir um Rolex, para mostrar para o amigo que no meu pulso existe um Rolex. E aí a gente reclama que não temos condição financeira. E aí a gente fala de condição financeira, a gente tem que lembrar que o Japão hoje, que teria um dos melhores IDHs do mundo, com toda a tecnologia, muita tecnologia disponível, tecnologia de ponta, tem hoje um dos maiores índices de suicídio do mundo. Enquanto isso, a gente vai para a África, pessoas passando literalmente fome, e a gente encontra pessoas felizes. Não é no poder aquisitivo que a gente vai encontrar felicidade. Existem muitos outros valores. Existe uma pesquisa, inclusive, que mostra o seguinte: se você adquire um bem que você buscou com muita força, com muita intensidade, aquilo ali, quando você estiver em posse daquilo, vai lhe gerar endorfina, vai produzir endorfina para o seu corpo, vai te trazer felicidade. Esse estado de endorfina dura 35 horas no seu corpo, não mais que isso. Ou seja, aquilo que você às vezes lutou meses, anos para comprar, vai lhe trazer de felicidade 35 horas. Na semana seguinte, ele já olha para o bem dele e já começa a achar que não é tão bom, que ele teria condição de ter outro. E aí ele já entra no sofrimento novamente para adquirir o outro. Então nós temos duas faces da moeda aí. Temos aqueles que já entram em sofrimento para buscar o outro, e temos aqueles que se tornam escravos daqueles que compraram. Que foi o caso até do amigo que citei, que quando chovia não saía com o carro. Qual desses tipos nós seríamos? Nenhum dos dois passaria por a porta estreita. Isso é uma foto real da Síria depois de um bombardeio. Quantidade de pessoas na rua. É uma foto real. Eu garanto para os senhores que essa multidão aqui, a grande maioria delas, dariam tudo que tem, ou seja, já não tem quase nada, mas dariam tudo que sobrou para viver num país como a Venezuela. Só para não cair bomba na sua cabeça. Só para poder ter certeza que vai acordar no dia seguinte. E aí, a gente chega na Venezuela, um êxodo massivo para outros países. Inclusive o Brasil. Nós estamos aqui. Saímos do Brasil e viemos para cá. Hoje, nesse exato momento em que a gente fala aqui, na fronteira dos Estados Unidos, existem inúmeras pessoas, milhares, tentando atravessar a fronteira para entrar nos Estados Unidos. Enquanto isso, nós temos inúmeros americanos que nasceram aqui, cresceram aqui, estão presos. Dariam tudo para estar em liberdade, ainda que fosse na Síria. Isso demonstra a nossa insatisfação com o que nós temos.
existia em uma cidade um rei que gostava de se exibir, e ele saía às ruas com toda a sua nobreza para demonstrar o quão bom ele seria para as pessoas. E aí, ele, num dos dias que ele sai para distribuir dinheiro para as pessoas, ele encontra no caminho esse pobre com um boné na mão. E aí ele pergunta para esse homem: o que eu posso fazer por você? E aí o homem olha para ele e fala: você tem certeza que você pode fazer o que eu pedir? Claro que eu posso, eu sou o rei, eu posso tudo nesse país. Ele: ok, meu pedido é simples, eu gostaria que você enchesse o meu boné com alguma coisa valiosa. O rei olha para o tamanho do boné dele e até ri, né? Por favor, pegue lá na carruagem um pouquinho de moedas e encha o boné desse senhor. E aí vai o seu primeiro servo, traz um pouco de moeda, coloca dentro do boné. E o boné continuou vazio. Você não pegou quantidade suficiente? Pegue um pouco mais. E ele vai lá, traz um pouco mais de moeda, joga dentro do boné, e o boné continua vazio. Traga um baú. E ele volta na carruagem, traz um primeiro baú, joga dentro do boné, e o boné continua vazio. E ele: não, pode trazer outros baús. E vai trazendo baú. E as horas vão se passando. E o boné continua vazio. Manhã se fez tarde, tarde se fez noite, e o rei desesperado: volte no meu palácio e pegue mais riquezas. Pegue tudo que eu tenho, joias, quadros, eu não vou deixar que ele me humilhe. E depois que seus servos voltam com mais riquezas e continuam a colocar, já começa a anoitecer. E o rei, vendo que toda a sua fortuna, tudo que ele construiu, iria desaparecer naquele boné, desiste, se ajoelha diante do homem e pede perdão, entendendo que se tratava de alguém com poder sobrenatural. E aí o rei fala para ele: olha, eu peço perdão, eu peço que me abençoe, mas qual o segredo do seu boné? Aí, ele é feito dos desejos humanos. Quanto mais se coloca, mais se tem vontade. Ele nunca enche. E você nunca conseguiria encher o coração de alguém que está em tristeza. Se você não fizer com amor, não adianta toda a riqueza do mundo para encher um coração vazio. Não se enche um coração se ele estiver com tristeza. Você pode dar todo o ouro do mundo, esse coração vai continuar vazio, vai continuar triste. O rei aprendeu a sua lição naquele dia. De que adianta ganharmos, por exemplo, um prêmio da Powerball e no dia seguinte estarmos no leito da UTI? De que adianta todo o dinheiro? Steve Jobs, aos 56 anos, em 2011, em outubro de 2011, desencarnou. Era dono da maior, na época, a maior empresa com ações na Bolsa de Valores. E ele, um dos mais ricos do mundo. Desencarnou aos 56 anos. Muito jovem para o período que tem hoje. E ele, prestes a desencarnar, reconheceu o tempo que ele perdeu da vida dele, e ele fez questão de falar isso, lutando por coisas que ele viu que era totalmente desnecessário. Ele poderia ter utilizado o tempo da vida dele para dar mais atenção aos familiares, mais atenção aos amigos, do que simplesmente para fazer uso daquela imensa fortuna que ele juntou a vida toda. E aí, voltamos a Jesus. Jesus nos ensinou como modelo do início
ao fim da sua vida, como tornarmos uma pessoa melhor, como esvaziarmos as nossas bagagens para podermos passar por aquela porta estreita. Nós falamos sobre esses diversos personagens, porque depois dessa parábola da bodas, um jovem se aproxima de Jesus e pergunta para ele: Jesus, o que fazer para atingir o reino dos céus? E Jesus, com todo o seu poder e visão, sabendo de quem se tratava o jovem, sabendo que ele era uma pessoa possuidora de muita riqueza, falou: olha, venda todos os seus bens, entregue aos pobres e me siga. Esse o pedido era muito grande. E esse jovem se afastou e foi embora. Provavelmente um jovem brilhante, um jovem bonito, um jovem com muita capacidade de fazer um trabalho, poderia ter sido um dos apóstolos, mas ele não quis abrir mão das riquezas que ele achava que possuía naquele momento. E nós, todos os dias, somos chamados por Jesus, como foi bem dito aqui no livro Fonte Viva, a abrir mão dessas coisas que realmente não têm valor nas nossas vidas, de não tentarmos buscar coisas que não têm valor nas nossas vidas, que só nos impedem de passar pela porta estreita. Devemos buscar, acima de tudo, os ensinamentos de Jesus, fazer a nossa mudança íntima, a nossa reforma íntima, esvaziar nossos corpos, esvaziar essas coisas antigas que nos fazem mal, utilizar bem esses instrumentos que já foi dado para nós pela evolução que nós temos hoje, para podermos passar pela porta estreita. Senão, amigos, vamos chegar lá e encontrarmos só africanos e asiáticos, pois só eles estão magrinhos e passando por essas portas. Deus abençoe a todos. Agradeço imensamente o carinho. Estamos em um estado, a Flórida, que no ano passado recebeu quase 66 milhões de visitantes, cujo objetivo era o lazer. Nós estamos no país, no estado considerado, nos Estados Unidos, o segundo melhor destino de lazer do mundo, só perde para Las Vegas. Mas aqui é considerado o segundo melhor local de lazer do mundo. E hoje, grande parte dos senhores que estão nesse local, considerado o segundo melhor espaço de lazer do mundo, resolvem abrir mão de algumas horas para vir aqui ouvir falar de dieta. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.